Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Adalgisa, quero dar as boas-vindas para você. Fiquei super feliz, viu, de você estar assistindo às aulas. Tenho saudade de vocês. Cauã deve estar um moço lindo. Manda um beijo para ele, tá? O Enzo, o Marcos. Muitas saudades de vocês. E eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui no canal, tá? Bom, gente, continuando a aula passada, né? Eu tinha dito a vocês que André Luiz lá no umbral, ele ajoelhou, rezou do fundo do seu coração, pedindo ajuda. Nesse momento que ele pede ajuda, ele consegue enxergar Clarencio. Veja bem, não é que Clarencio apareceu para ele que consegue enxergar Clarencio, porque na verdade o Clarencio já estava por ali há bastante tempo, ele é que não conseguia ver por conta de sua vibração. Rezando, ele elevou as suas vibrações e conseguiu ver Clarencio. E aí vamos ver o que ele relata, porque hoje a aula vai ser sobre a colônia Nosso Lar, no sentido assim, de como que ela é organizada fisicamente. Então, André Luiz diz o seguinte, isso no capítulo 3. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta, encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Então, veja bem, era um portão, alto muro. Por que que tem que ter um muro alto? E esse muro alto, ele circunda toda a colônia do Nosso Lar. Por quê? Já disse a vocês em aula passada que o Nosso Lar está no umbral. E, portanto, de tempos em tempos, ele recebe investidas de espíritos inferiores. Então, tem que ter essa muralha para proteger aqueles espíritos que estão lá dentro, proteger os habitantes da colônia. Muitos estão em tratamento, inclusive, né? Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Veja bem, essa porta não tem maçaneta. Como que abriu? Ele tateou um ponto lá no muro. Ou seja, não é visível. Porque senão qualquer um poderia entrar, não é? Não haveria necessidade de muro. Então não tem maçaneta. Ele tateou um ponto lá, a porta se abriu, eles entraram, a porta fechou. Mais para frente no capítulo, André Luiz diz assim, olha, serviram-me caldo reconfortante seguido de água muito fresca. Caldo reconfortante, ou seja, tem comida, tem água. Eu já falei para vocês que a barba continua crescendo nos homens, o pulmão continua funcionando, os espíritos continuam respirando, tem os batimentos cardíacos, tem toda a fisiologia dos órgãos, né? Lembra, o corpo físico é uma casquinha, você sai de dentro dele e você está com o seu corpo, que para você é físico, porque agora você está em outra dimensão. Então você continua com as mesmas necessidades. Quem usava droga aqui no plano físico, quando parte para lá, tem necessidade de droga. Quem fumava aqui no plano físico, muitas vezes vai para o lado de lá com a necessidade do fumo, necessidade da bebida, né? E continua do mesmo jeito, a vida não cessa, né, com a morte física. Não, ela continua, já falei do ponto em que paramos. Eu vou mostrar essa foto para vocês, né, é da inteligência artificial, ela está mostrando a entrada da colônia Nosso Lar, né, reparem que ela é toda murada. O muro circunda a colônia inteira, gente, olha, e é alto, veja aí em relação às pessoas, né. Bom, pelo que a gente lê nos livros, deve ter mais plantas do que aparece nessa foto, né? Pelo que André Luiz fala, é muito mais florido e aqui nessa foto tem poucas flores, poucas plantas. No capítulo 7, André Luiz fala o seguinte: da janela, ele via grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Gente, tem jardim, tem árvore, tem planta, tem flor, tem animal, tem cachoeira, tem rio, tem tudo no plano espiritual. Tem o sol, que é o mesmo nosso, tem a lua, que é a mesma nossa.
Aí ele continua: a pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, nenhum sem flores à entrada, destacando-se casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam. Tem edifícios, tem casas, só que tudo colorido, tudo com plantinha, com flor, tudo bonito. Aves de plumagens policromas, quer dizer, aves bem coloridas, cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito altas. Como aqui, né? As aves voam, pousam, lá a mesma coisa. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas. Tem parque. Gente, tem biblioteca, tem centro de convenções, tem teatro, tudo que tem aqui tem lá, porque na verdade aqui é uma cópia de lá, só que é uma cópia imperfeita, lá é tudo muito mais bonito, tá? Essa outra foto aqui não é da colônia Nosso Lar, mas eu coloquei porque tá mostrando a natureza, né? Tá mostrando água, cachoeira, aves, pássaros, flores. E essa outra, essa é da colônia chamada Colônia das Águas. Eu coloquei para vocês verem os peixinhos. Gente, aí vamos lá para o capítulo 8. Vocês percebam que eu tô pulando muito, porque eu tô pegando só aquilo que me interessa, que é a distribuição física da colônia, né? Então, no capítulo 8, André Luiz diz o seguinte: a colônia divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então, tem o Ministério da Regeneração, tem o Ministério do Auxílio, tem o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o da União Divina. Cada ministério tem 6 ministros que coordenam. Então, ao todo, são 72 ministros. Os 4 primeiros, Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, são os mais próximos de nós. E o da Elevação, União Divina, como o nome já diz, muito mais ligado ao plano superior, né? Bom, André Luiz está no Ministério do Auxílio e Clarencio é um dos ministros do Ministério do Auxílio, tá? Lísias, que é um amigo de André Luiz, aquele que primeiro vai ajudá-lo quando ele chega na colônia, diz o seguinte para ele: nesse ministério, que é o do auxílio, onde eles estão, tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Então, no ministério, ali naquele grupo, eu vou mostrar já a foto, ficam os trabalhadores que atuam naquele ministério. Nesse local atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Vejam bem, já falei, tem missões de socorro que vão até o umbral, vão até as regiões também trevosas, vão em todas as regiões, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Por mais criminoso que alguém seja, é um filho de Deus, né? E merece socorro, merece ajuda. Então, vão em grupos para essas regiões de sofrimento, prestar socorro e muitas vezes tirar de lá, né? Trazer para a colônia, desde que eles queiram. Ninguém vem forçado. A gente tem o nosso livre-arbítrio e esse livre-arbítrio é muito respeitado. Então, ninguém vai forçado. Se quer, vai. Se não quer, fica, né? Mas todos têm oportunidade. Eles, como o nome diz, é o Ministério do Auxílio, então ali estão os espíritos que chegam, né, da morte, da desencarnação e estão precisando de auxílio. Então, eles vão para aquele ministério para poder se tratar, né, para poder, com o André Luiz, por exemplo, ele precisou ficar lá numa caminha, tudo certinho, até se restabelecer, né. E, olha, vocês viram isso aqui? Aos que choram na terra. Olha, gente, nunca estamos sozinhos, nunca. Por mais que a gente possa achar que estamos sozinhos diante de um sofrimento, nós nunca estamos.
é que muitas vezes nós não enxergamos os amigos espirituais perto de nós, mas podemos ter a certeza de que eles sempre estão. É que, claro, eles não vão resolver o nosso problema, mas eles vão nos ajudar, vão nos dar força, vão nos dar coragem, vão nos intuir a procurar uma pessoa para conversar, ou procurar um livro para ler. De alguma forma vem o socorro, mas sempre vem. Nós nunca ficamos sem. É que muitas vezes a gente não aceita, né? E aí a gente sofre mais do que precisaria. Olha só agora essa foto. Perceba o formato da colônia. É uma estrela de 6 pontas. Cada ponta é um triângulo, né? E cada triângulo ali é um ministério. Então, o número 1, de baixo, é o Ministério da Regeneração. O 2, do auxílio. O 3, da comunicação. O 4, do esclarecimento. O 5, da elevação. E o 6, da união divina. Percebam que os ministérios são todos iguais, né? Ali tem os quadradinhos que são os quarteirões. Porque, gente, é cidade, né? Tem os quarteirões. Os pontos verdes são árvores pequenas, e quando está desenhado árvore é porque é uma árvore muito grande. E no centro tem uma praça, olha lá, onde está localizado o Palácio da Governadoria, ou seja, o nosso lar tem um governador. Esse governador, ele é responsável pela colônia todinha. E os ministros são responsáveis por cada ministério, né? É como o presidente da República, que é responsável por um país inteiro, por exemplo, e depois os governadores são responsáveis por cada estado, mais ou menos isso, tá? Bom, em volta ali, ó, preste atenção ali no círculo, né, onde tem o Palácio da Governadoria. Em volta dessa praça tem árvores, não tem? Tem bancos também. Preste atenção aí, qualquer coisa, aumenta a foto para vocês verem, amplia. E tem uns retângulos, tem azul, tem amarelo e tem vermelho. Esses retângulos são jardins floridos, já imaginou que lindo? E tá vendo um azulzinho aí? Esse azulzinho são fontes luminosas. Deve ser a coisa mais linda desse mundo, essa praça, né? Bom, vamos para o círculo maior, né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, qualquer coisa amplia aí também. Bom, tem as casas com os habitantes de nosso lar. Por quê? Porque no ministério tem casas onde ficam os trabalhadores daquele ministério. Mas os habitantes, de um modo geral, da colônia, ficam nessas casas que estão aí no círculo maior, né? Rodeando toda a colônia. Eu já falei para vocês que o nosso lar tem mais de 1 milhão de habitantes, então é bem grande. Por fora tem uma linha estreita marrom, tá vendo aí? É muralha com baterias elétricas. Por que baterias elétricas? Já falei para vocês. Para combater invasões, tá? Não mata ninguém, viu, gente? Essa bateria elétrica só assusta e fazem com que os espíritos vão embora. Bom, abaixo do ministério número 1, vocês estão vendo aí que tem as casas dos moradores, né? Mas tem 4 quadrados aí diferentes, com árvores no meio, e tem um portão, vê aí? Esse portão é o portão de entrada da colônia, portanto, a gente entra os espíritos entram pela colônia por esse portão que fica pertinho do Ministério da Regeneração. Os quadrados são salões, tem o salão do governador, veja que são 4. O salão para estudos, para visitas e para regeneração. Agora eu vou colocar essa foto para vocês. Essa foto é da inteligência artificial, mas eu não gostei muito. Eu coloquei porque é bonita, tem aí o formato da estrela, como vocês estão vendo, super cheio de plantas, né? Olha que lindo que é. Só que ela não mostra os quarteirões. Gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Esse livro acabou de ser lançado e eu me empolguei bastante, né? Não deu tempo de eu ver, porque eu já falei para vocês que eu comprei no congresso que eu fui. E não deu tempo de eu ficar folheando muito. Eu vi que eram desenhos lá com inteligência artificial, fiquei super contente, comprei o livro, mas eu me decepcionei um pouco, porque ele não retrata fielmente como é descrito nos livros. Por exemplo, nessa foto aí não tem os quarteirões. Essa outra foto, gente, nós estamos vendo o edifício da governadoria. Na verdade, não enxergamos o fim da torre mais alta, porque ela se perde no céu. Ela é altíssima, a gente não vê o fim, tá?
E lá no alto vocês podem ver que tem o famoso aeróbus, que é o transporte da colônia, que eu já vou falar agora sobre ele, tá? André Luiz, ele fala sobre o aeróbus da seguinte forma. Esse também é pela inteligência artificial, tá? Grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Então é um transporte muito grande, muito comprido, que não corre pelo chão, deslizando em contato com o solo. Ele se movimenta com 5 metros mais ou menos de altura. E quando ele para, ele desce para pegar os passageiros ou para os passageiros saírem, como se fosse um elevador terrestre, assim, desce na vertical. E aí ele diz: examinei-o com atenção, não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível. Agora eu vou mostrar aí para vocês o desenho que tem no livro da Igorina Cunha, tá? Que é o verdadeiro. Ele fala assim, né? Tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, olha aí, fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções no extenso percurso. Já imaginou, gente? Para ele falar que não dá para fixar os detalhes da vegetação, imagine como é enorme essa velocidade, como vai rápido, né? Para você não conseguir ver o detalhe da vegetação. Meu Deus do céu, que velocidade que é essa, né? Agora veja bem, para ter uma velocidade dessa, imagine o tamanho dessa colônia. Imagine o tamanho dessa colônia. Enorme, né? Muito grande. Bom, voltando aí ao desenho da colônia, só para pegar aí um gancho do seguinte. Veja lá entre o quinto e o sexto ministério, lá no alto à direita. Tem um quadradinho ali que tá escrito assim: o bosque das águas. Vamos ver o que é esse bosque das águas. Essa foto que eu vou colocar agora é a foto da Igorina, uma foto verdadeira, tá? Então olha só. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Olha ele aí, né? O rio. Parece pequeno, mas aqui ele diz que é de grandes proporções. Muito grande o rio. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Aqui não está mostrando as estradas, mas tem as estradas. Árvores frondosas ofereciam sombra amiga, bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Bom, agora eu vou colocar uma outra imagem que é da inteligência artificial. Não é do nosso lar, é de uma outra colônia, mas é porque vai retratar um negócio que tem no nosso lar. Lísias diz assim para André Luiz: estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos, presta atenção, gente, para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Essa foto, gente, é da colônia das águas, tá? Veja bem, né? Então tem um local no nosso lar, em outras colônias também, para as pessoas que estão determinadas a se encontrar com outra, né, um espírito, de antemão, antes de reencarnar, ele já sabe com quem que ele vai se encontrar para ter um matrimônio na Terra. Ou para realizar alguma missão, ou por alguma expiação, que eu já vou falando que a maior parte dos casamentos são expiatórios, embora tenha, sim, casamentos com almas gêmeas, né? Tem sim, são poucos, mas tem. A grande maioria é expiatório, né? Mas tudo já está determinado antes de reencarnarmos aqui. Então, às vezes, a pessoa fala, escolhi tal pessoa
Como é que funciona isso? Gente, a coisa já vem lá do plano espiritual meio que determinado por compromissos que nós mesmos fizemos antes de reencarnar, né? Tudo tem o nosso consentimento, tudo tem um porquê. Você não está com uma pessoa à toa, não, tem um porquê, né? E não estou dizendo que não possa se separar, hein? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que tem um porquê a união entre duas pessoas aqui na Terra. Não só a união entre as duas pessoas. Você pensa que aquele genro ou aquela nora tão difícil não faz sentido na sua vida? Faz sentido sim, tá? Todos os familiares que chegam até nós ou que nós entramos na família tem um porquê. Nada é à toa pelo mundo espiritual, né? Então, é bom que a gente saiba disso, mas eu vou falar depois sobre isso, tá? Sobre essas relações familiares, que às vezes é meio complicado da gente entender, então eu vou tirar uma aula só para isso, mas só para mostrar para vocês que esse encontro, né, essa fidelidade, né, a gente já tem lá no mundo espiritual, que os casais já se comprometem. Bom, voltando na foto do Bosque das Águas, da Igorina. Indicando um edifício de enormes proporções, Lísias esclareceu. Vocês estão vendo aí na foto? Tem o rio, né? Tem um local que o rio ele aumenta, ele fica como se fosse um lago. E ali do lado tem um reservatório. Nesse desenho é muito pequenininho, gente, porque foi a Igorina que desenhou, né? E ela nem era desenhista. Mas o que Lísias diz é que é um edifício de enormes proporções, muito grande, que é o reservatório de água da colônia. Todo o volume do Rio Azul, esse rio eles dão o nome de Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. Na verdade, essa água é azul mesmo, tá? É azul assim. Lísias explicou por conta do reflexo do céu e por a água ser muito cristalina. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha só, muita gente lê esse parágrafo e não presta atenção. Olha o que ele diz: oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Lembra do ciclo da água, né? Que a gente aprende na escola? Mas de onde vem essa água? De lá. Vem de lá. Grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então a água de nosso lar chega até a Terra, lá no Rio de Janeiro. A água de outra colônia aqui no estado de São Paulo chega aqui na Terra. E assim em todos os lugares, não só no Brasil, no mundo todo, no planeta Terra inteirinho, tá? Todos os países, as cidades, é tudo meio que igual, tudo muito parecido. E veja bem, quem cuida desse serviço de distribuição é o Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina é o mais evoluído que tem no nosso lar. Veja bem, como é importante a água. Quem cuida da água em nosso lar é o Ministério da União Divina, que são os espíritos mais evoluídos desta colônia. Olha a importância da água, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também uma coisa muitíssimo importante. Não parem de assistir essa aula até eu falar isso, que é muitíssimo importante, tá? Bom, Lísias diz assim, deixa eu ver que capítulo que é, para falar para vocês. Capítulo 10 ainda, né? Ele diz o seguinte, veja que interessante. Na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Todo mundo acha que a água né? Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Na Bíblia está lá, né? Que Deus criou as águas, como Deus criou tudo. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido.
Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Eles agradecem a água. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água, presta atenção, gente, é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Lembra que no centro espírita a gente usa água para ser fluidificada? E essa água serve como remédio, serve para acalmar as pessoas, serve para muitas coisas, né? E todo centro espírita tem a fluidificação das águas, e quando as pessoas vão até o centro para receber um passe ou mesmo só para uma palestra, sempre tem um copinho lá com água para a pessoa tomar. Por quê? Porque durante a reunião essa água foi fluidificada e aí a gente toma, esses fluidos entram no nosso organismo fazendo o que tem que ser feito, né? Ou como remédio, ou como calmante, muitos efeitos podem ter, né? Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então, os espíritos magnetizam a água para eles tomarem. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases, né? Muita gente se alimenta só da água, tá? Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior, quer dizer, da união divina são os espíritos mais evoluídos que estão lá na colônia Nosso Lar. E aí ele diz, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul. Então, os espíritos mais evoluídos é que vão magnetizar a água para as pessoas beberem, a fim de que sirvam a todos os habitantes de Nosso Lar com a pureza imprescindível, porque eles estão ali se recuperando. Colônia Nosso Lar, vou repetir, está no umbral. Os espíritos que estão ali não são ainda espíritos evoluídos, precisam de muita ajuda e a água é importantíssima para isso. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, a água que vem para a terra também tem qualidades espirituais, né? Mas a nossa vibração é tão pesada, as nossas emanações mentais e emocionais são tão pesadas, que a gente polui toda a psicosfera da Terra, toda a parte da atmosfera da Terra está poluída com o que sai de nós. Aí ele diz assim, Lísias, o homem é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. No entanto, a gente polui o mar, né? Não respeita o mar. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. A gente se esquece que a gente é parte da natureza. A gente pensa que a gente... É porque, quando Deus falou lá na Bíblia, né? Que a gente ia dominar os animais. Ele não falou dominar no sentido de poder fazer o que a gente quer. É dominar no sentido de que nós somos mais evoluídos e temos a inteligência, temos o livre-arbítrio, coisa que os animais não têm. Mas nós somos parte da natureza, nós não somos melhores do que os animais, nem do que as plantas. Muito pelo contrário, somos todos um conjunto. E nós deveríamos respeitar todo esse conjunto. Respeitar o ar, respeitar a água, respeitar os animais, as plantas, as flores. Isso é um dever, na verdade, né? É obrigação nossa respeitar. Nós estamos cometendo um crime muito grande não respeitando a natureza. E é por isso que hoje estamos colhendo os frutos tão amargos por termos feito o que bem entendíamos, achando que a gente é o senhor de tudo e dominando tudo. A gente não é senhor de nada, não domina nada, né?
Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Prestem muita atenção agora no que eu vou ler, no que Lísias diz. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água é um fluido muito sensível às emanações, por isso que ela é usada para ser fluidificada para as pessoas tomarem no centro espírita, também no centro de Umbanda. Eu estou falando de espírita porque aqui é aula de espírita, então eu vou falar, aqui é aula de espiritismo, então é do espiritismo que eu vou falar, né? Mas cada um tem também nas suas religiões. E como é é uma matéria, a água é uma matéria, ela é suscetível, né, muito facilmente de ser fluidificada. Mas veja bem, a gente pode fluidificar com fluidos bons e podemos fluidificar com fluidos maus, maléficos. Então a água ela pode nos ajudar como ela pode nos adoecer. Quando a gente coloca fluidos benéficos e bebe essa água, ela vai nos ajudar. Mas se a gente está colocando fluidos maléficos, ela vai nos prejudicar. A gente faz isso sem perceber. Aqui ele diz, eu vou repetir, olha, a água como fluido criador absorve em cada lar, quer dizer, em cada casa, as características mentais dos seus moradores. Se é uma casa que tem muita briga, se é uma casa que tem muita viciação sexual, se é uma casa que se fala muito palavrão em forma de gritaria, em forma de ofensa, que emanação mental e emocional que está saindo dessas pessoas? E a água vai ser influenciada. Então, vou dizer uma coisa para vocês, não é em qualquer casa que eu bebo água, tá? Tem casa que eu posso estar morrendo de sede, mas eu não aceito um copo d'água. E vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, tomar cuidado com as emanações mentais e emocionais dentro da sua casa, porque você também está fluidificando a tua água que você vai beber. Então, você mesmo pode estar colocando fluidos ruins que depois você vai ingerir e vai te causar prejuízo. Olha como a água é importante, olha como a gente não sabe dessas coisas, olha como esse livro é importante. Eu estou dizendo a vocês, leiam esse livro com muito cuidado, leia bem devagarzinho, porque está cheio de instruções. Eu só estou falando dos aspectos físicos da colônia. Falei isso porque a gente estava falando do bosque e das águas, então eu quis adiantar aqui no capítulo, porque eu acho muito importante esse assunto. Mas tem muitos outros que são muito importantes e que vocês têm que ver, gente. Porque é muito instrutivo, a gente aprende muita coisa, até para a nossa vida diária, né? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, esse último parágrafo, principalmente, eu achei muitíssimo importante e eu vou deixar como reflexão para a semana. Claro que conhecer sobre a colônia Nosso Lar também é importante, mas conhecer sobre a colônia Nosso Lar é conhecimento para nós. Mas conhecer sobre a fluidificação da água, além de ser um conhecimento, é algo que pode nos ajudar muitíssimo. Então vamos preservar o ambiente das nossas casas. Nossa casa é o nosso lar, é o nosso santuário, é sagrado. A gente tem que tomar cuidado também com quem a gente traz para dentro da nossa casa, porque vai influenciar as vibrações. Nosso lar é assim, gente, a gente sai o dia inteiro para trabalhar, né? Quando chega, a gente tem que encontrar um ambiente tranquilo, em paz, de harmonia, para a gente recarregar as baterias, recarregar as forças para continuar no dia seguinte. Se você chega do trabalho cansado, chega num lar que não tem paz, que não tem harmonia, como que você vai recarregar as suas baterias, as suas energias? Então, vamos fazer o possível para manter harmonia no nosso lar. É importantíssimo isso. Então, isso vai ficar como reflexão para a semana. Um beijo carinhoso, um abraço bem carinhoso também, cada um de vocês. Muito obrigado, viu, por estarem assistindo essas aulas. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma reclamação, algum comentário a fazer, pode escrever, que eu leio todos e respondo todos, tá?
Um grande abraço, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser.